Saudações, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de operações turísticas. Vamos iniciar o segundo tema sobre as novas tendências de distribuição no setor do turismo. Lembre-se que nós saltamos do segundo tema para o terceiro e agora estamos a voltar para o segundo tema e vamos abordar hoje, concretamente, a mudança do paradigma na distribuição turística. Em termos de objetivos, vamos caracterizar o paradigma tradicional da distribuição turística, vamos caracterizar o paradigma do uso das tecnologias de informação na distribuição turística, vamos identificar os fatores do consumo online no turismo. Também vamos discriminar as vantagens e desvantagens do comércio eletrônico e vamos explicar a importância do comércio eletrônico. O turismo é um sistema integrado, no qual interagem várias partes intimamente relacionadas entre si, conforme vimos no SISTUR. Portanto, o turismo é aglutinador, é a foz de muitas atividades em cadeia que tributam no turismo. O turismo é multidimensional, é multifacetado e na sua cadeia de valor engloba uma imensa variedade de entidades e indivíduos atuando em distintas áreas econômicas, mas com o objetivo de, por último, satisfazer as necessidades do nosso visitante, portanto, que é o turista. O turismo, tal como qualquer indústria, se apoia nas diversas formas de circuitos de distribuição para conseguir conduzir o potencial turista ao consumo do produto. Tanto todas as formas de comunicação são importantes para que a informação sobre o mercado, o produto disponível no mercado, os tipos de serviços disponíveis no mercado sejam conhecidos pelo consumidor e também para influenciar o consumidor a adquirir esses produtos e a optar em determinados destinos turísticos no mundo. Dada essa complexidade, o turismo recorre com frequência à dinâmica do processo comunicacional. Nós sabemos que o turista é que se desloca ao destino turístico e não um serviço que se desloca do destino para o local de residência do turista. Portanto, isso faz com que o turismo recorra frequentemente à dinâmica do processo comunicacional para o fluxo integral da informação. Alterações na cadeia de distribuição turística. Lembramos-nos de que a cadeia de distribuição turística é composta por produtores, grossistas, retalhistas e consumidores. Anteriormente, a comunicação na cadeia de distribuição era dominada e limitada aos poucos avanços tecnológicos. Portanto, na altura em que foram criadas as primeiras agências de viagens, era privilegiado o contato pessoa por pessoa, um deslocamento do turista para o balcão de uma agência de viagens, por exemplo, ou deslocar-se diretamente para um provedor de serviços de transporte, deslocar-se diretamente para um provedor de serviços de alimentação, de serviços de bebidas, serviços de alojamento, por aí em diante. Portanto, era privilegiado o contacto face-to-face, como se diz, portanto, numa relação de olho para olho, não é? Presencial, num sistema presencial. O aparecimento e a evolução das tecnologias, mais concretamente do computador, veio revolucionar a comunicação e a relação entre os membros da cadeia de distribuição turística. O modelo de negócios offline,
portanto, do contacto frente a frente, é cada vez mais substituído pelo modelo de negócio online, portanto, onde trabalha-se com operações em sistemas informáticos que estão disponíveis na rede global da web. O consumidor é cada vez mais exigente, o que significa que este consumidor é exigente e é capaz de manipular esses softwares, essas plataformas existentes no mercado para garantir a distribuição na cadeia de distribuição turística. Portanto, estamos perante uma situação em que há alteração do padrão utilizado anteriormente, do paradigma utilizado anteriormente para um novo paradigma, portanto, do paradigma de contacto direto para um paradigma de contacto através das tecnologias de informação e comunicação, do modelo de negócio offline para um modelo de negócio online. Isso sugere a existência do conceito de comércio eletrônico. O que é que vem a ser o comércio eletrônico? O comércio eletrônico pode ser entendido como a compra e venda de produtos a partir produtos e serviços por via online, a partir usando a internet, usando redes de computadores ou com recurso à internet em determinado ponto de transação. No comércio eletrônico, podemos identificar ou distinguir o business to business, que é relativo a transações entre empresas, e também podemos encontrar no comércio eletrônico empresa para o cliente, portanto, o chamado business to customer. Portanto, são duas relações principais que se estabelecem na relação do comércio eletrônico entre as entidades e também o comércio entre uma empresa e um cliente. É verdade que numa situação de empresa para empresa, uma das empresas é provedora de serviços ou de produtos e a outra empresa também é assumida como cliente. Enquanto que no business to customer, portanto, de uma empresa para um cliente pessoa, não é? Aqui não há como inverter os papéis, porque o cliente, neste caso, não faz a provisão de nenhum serviço em benefício da empresa. Os maiores utilizadores do comércio eletrônico na atualidade é a população jovem, com maior grau de escolarização e com rendimento médio a alto, que seguem atitudes favoráveis à adoção de inovações, mas há cada vez também mais população adulta, mais população velha, curiosa, que aprende e acaba utilizando plataformas também nas transações e que favorecem ao comércio eletrônico. A compra online facilita o processo de decisão, sobretudo no que concerne às promoções de última hora, e permite aos consumidores rentabilizar as poupanças disponíveis. Os consumidores esperam melhores satisfações nas compras online, tanto quanto ao produto, como qualidade do website e a segurança da operação e, portanto, que as expectativas sejam cumpridas. Tendo em conta os desafios de usar as novas tecnologias de comunicação e de informação e comunicação, com o sucesso das TIC e a internet, constituem tanto uma ameaça como uma oportunidade. Tudo depende dos utilizadores, membros, neste caso, da cadeia de distribuição. Para quem conhece e entende melhor as operações usando as tecnologias de informação e é uma pessoa informada, o comércio eletrônico pode constituir uma grande oportunidade. Mas também, para quem tem dificuldade de operar e é menos informado,
o comércio eletrônico pode constituir uma ameaça. Mas também pode constituir uma ameaça o comércio eletrônico, considerando as questões de segurança e considerando questões de concorrência entre provedores de serviços, concorrências entre as empresas, mas também pode ser uma oportunidade na concorrência quando uma empresa tem vantagens em termos de plataformas que usa, de facilidades que usa para garantir as operações do comércio eletrônico. Portanto, esta questão de ameaça ou oportunidade tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o domínio, com a competência que tem um determinado utilizador das plataformas ou dos sistemas eletrônicos no comércio eletrônico e que esse utilizador é membro da cadeia de distribuição. Mudança de paradigma. A revolução tecnológica na informática, o uso das TIC no desenvolvimento do setor do turismo veio alterar o cenário anterior nos sistemas de distribuição turística, sendo elemento crucial para os produtores e os consumidores, tanto na intermediação como na venda direta. Portanto, atualmente o comércio eletrônico é utilizado tanto para o canal de distribuição direto, portanto, os provedores podem utilizar o comércio eletrônico na sua relação com os clientes, não é? Portanto, eu como vendedor do alojamento posso vender alojamento diretamente para o cliente, mas também através do comércio eletrônico é possível termos a intermediação, onde haverá uma distribuição indireta, mas também recorrendo a tecnologias de informação ou a plataformas eletrônicas. As tecnologias de informação têm vindo a ser implementadas no setor do turismo desde a adoção dos sistemas de reserva centralizados, tanto os CRS nos anos 60 e a posterior migração para os sistemas de distribuição global nos anos 80, com impactos visíveis no nível de interconectividade e da interoperabilidade do setor. Portanto, essas novas plataformas que foram criadas nos anos 60, tendo se migrado para os dos anos 80, portanto os GDS, acabam criando vantagens enormes no processo da distribuição turística, principalmente na venda de viagens. Quais são os fatores que concorrem para isso acontecer? Para o comércio online ou comércio eletrônico ter cada vez mais sucesso? É a questão da diversidade. O primeiro fator, a diversidade. Portanto, temos disponibilidade de produtos e serviços variada a nível local e internacional. Portanto, temos cada vez mais oferta para o nosso consumidor, neste caso para o turista. Dois, é a conveniência, espaços abertos todos os dias do ano e todas as horas. Portanto, significa que no comércio eletrônico nós temos possibilidade de efetuar pagamento ou de fazer aquisição a qualquer hora do dia, né? E isso convém. Temos uma conveniência enorme, sem limitações de horário para fazer ocorrerem as transações. Também temos, em terceiro lugar, a quantidade de informação. Há cada vez mais detalhes sobre produtos e serviços disponíveis. Portanto, antes de tomar a decisão, posso me informar 2, 3, 4, 5 vezes, comparar as informações e tomar uma decisão menos arriscada para a aquisição de um determinado serviço ou um determinado produto no mercado. Em quarto lugar, é a questão da redução de custos. Os custos baixos, as empresas, concorrência alta, facilidade de comparação, custos baixos ao cliente. Portanto, temos essa sucessão de elementos que acabam criando uma situação de preço baixo para o cliente. Portanto, uma combinação de vários elementos aqui que concorrem para que o cliente seja o beneficiado ao adquirir o serviço ou os serviços
a preços cada vez mais baixos. 5. Construção à medida. Produto ou serviço correspondente às necessidades do consumidor. Portanto, devido à existência de muita informação disponível no comércio eletrônico, o consumidor está em condições de criar o seu próprio pacote ou de escolher um pacote que se adequa aos seus desejos e às suas necessidades. 6. Rapidez das transações. Aqui temos a questão do baixo desperdício de tempo. Por quê? Porque antes era preciso sair de casa, apanhar transporte para ir ao balcão, por exemplo, de uma agência de viagens. Hoje, isso ainda acontece por causa de turistas menos informados, mas para os turistas que estão bem informados e que são capazes também de interagir com as agências de viagem usando plataformas eletrônicas, esse tempo é reduzido e pode-se interagir com uma agência de viagens estando em casa. Então, há rapidez nas transações. Que tipo de atividades são encontradas no comércio eletrônico? A primeira atividade é a atividade direta. Implica todo o processo de comercialização de um produto ou serviço através de internet, sem implicar qualquer tipo de contato físico. Portanto, nesta atividade direta, trabalha-se diretamente com as plataformas, usando a internet para contactar um provedor de um serviço ou provedor de um determinado produto ou, portanto, para garantir a comunicação entre os provedores ou entre o provedor e um grossista, um provedor e um retalhista. O segundo tipo é a atividade indireta. Implica que o processo de comercialização envolve a internet e um canal de entrega físico, o que se aplica mais à aquisição de produtos, exige-se mais eficiência na distribuição. Portanto, a atividade indireta implica utilizar a internet numa parte das transações do comércio eletrônico e numa outra parte do comércio eletrônico utilizar mesmo o serviço de entrega. Isto aplica-se mais para produtos industriais, mas também para os produtos culturais. Agora, com a questão da Covid-19, há muitas empresas, há muitos artistas que expõem seus produtos e depois vendem e têm que encontrar um distribuidor, um provedor de serviço de entrega. Quais são as vantagens do comércio eletrônico? A primeira vantagem é o acesso a um mercado global. Tanto estando localizado num local, né, num país, está em condições de vender para todos os países existentes no mundo que têm acesso à rede de internet. E poderá receber turistas, neste caso concreto da distribuição eletrônica do turismo, poderá receber turistas provenientes de qualquer canto do mundo que tenham acesso à rede global. 2 é a personalização de produtos, serviços, de acordo com as necessidades reais das pessoas e não o inverso. 3 é o aumento da produtividade, da competitividade e da qualidade. Aqui a concorrência acaba criando benefícios para o consumidor final, porque a concorrência cria sempre oportunidades para melhorar a qualidade do produto e do serviço disponível, neste caso, em benefício do turista. 4. Serviços permanentes, operacionais, 24/24, aquilo que acabamos de dizer, que no comércio eletrônico nós encontramos os serviços disponíveis a qualquer hora do dia. Maior eficiência na distribuição dos produtos, embora seja questionável esta vantagem, porque há de fato burlas que acontecem nas vendas eletrônicas, mas na maioria das vezes há uma eficiência na distribuição dos produtos e dos serviços, neste caso concreto, ou na entrega dos títulos para usufruir dos produtos adquiridos. 6. Redução dos custos de transação por não envolver
muitos recursos. Portanto, acaba diminuindo também os custos de aquisição, porque não há necessidade de me deslocar, por exemplo, de casa para ir a uma agência de viagem, ir contactar no balcão e fazer o pagamento, todos esses custos inerentes, e dependendo da distância em que se encontra o balcão da agência de viagens, eu teria custos adicionais para adquirir uma passagem aérea ou um determinado serviço. 7. O aparecimento de novas empresas, novos serviços e novos modelos de negócio, o que implica que o consumo se torne mais acessível a diferentes níveis. Onde há vantagens, há sempre desvantagens. Quais são as desvantagens do comércio eletrônico? A primeira desvantagem é a dependência excessiva das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, onde não funcionarem as tecnologias de informação e comunicação, ou porque o sistema não está a funcionar, ou está fora do sistema, que é o nosso, essa é uma expressão tipicamente moçambicana, não podemos atender porque não temos sistema, né? Então, a dependência excessiva das tecnologias de informação, assim como a dependência pela energia elétrica. Portanto, o sistema pode estar a funcionar, mas haver dificuldades de abastecimento de energia elétrica, e ali o sistema fica limitado. 2. A insegurança sentida ainda pelos consumidores a nível de transações e dos pagamentos. Significa que há alguns consumidores que ainda não confiam muito nos pagamentos eletrônicos ou em fechar negócios através de plataformas digitais. 3. A legislação aplicável ao comércio eletrônico, que ainda não é cabal, ainda não é suficiente para transmitir a segurança necessária nas transações eletrônicas. 4. O elevado custo das telecomunicações. Esse é um outro problema sério, principalmente para as nações menos capazes de suportar despesas de aluguer de satélites e por aí em diante, de comunicações, de satélites de comunicações. 5. Difícil acesso às telecomunicações na periferia subdesenvolvida. Portanto, em países subdesenvolvidos, alguns territórios têm dificuldades enormes de utilizarem, de ter acesso às telecomunicações, porque usam linhas terrestres ou usam linhas que dependem de antenas locais para poder aceder à rede internacional e poder aceder à rede global da web. 6. O desequilíbrio no desenvolvimento econômico entre os países. Naturalmente que isso vai influenciar a capacidade de se utilizar o comércio eletrônico. 7. A privacidade e recolha de dados pessoais dos consumidores. Claro, muitas plataformas de pagamentos eletrônicos ou de aquisições eletrônicas, por razões de segurança, acabam recolhendo dados pessoais das pessoas, e isso coloca em risco a segurança das pessoas, e é uma desvantagem. Ainda sobre as desvantagens do comércio eletrônico, é importante aqui mencionar alguns aspectos. Mesmo com estas desvantagens, o comércio eletrônico tende a ganhar maior aderência de empresas e de clientes a nível global. Com a pandemia da Covid-19, o comércio eletrônico enfrenta alguns desafios. Isso é natural, que haja esses desafios, mas esses desafios têm estado a criar condições para o crescimento e para o fortalecimento do comércio eletrônico. Entretanto, também há registro de um crescimento anual jamais alcançado no ano 2020 de transações eletrônicas ou de compras no comércio eletrônico. Por outro lado, há um surgimento surpreendente de softwares no comércio eletrônico, softwares muito seguros, de plataformas eficientes e amigáveis no processo de cadastramento e também de realização de pagamentos para fechar negócios no comércio eletrônico. Qual é a importância do comércio eletrônico no turismo? O comércio eletrônico no turismo surge como resposta às necessidades e para facilitar as possibilidades do turista, não é?
com o comércio eletrônico as possibilidades ficaram amplas, em que há muita informação disponível, há muitas empresas a venderem mesmos tipos de produtos, e há várias empresas que também diversificam, cabendo ao cliente escolher qual é o produto que mais lhe interessa. O outro aspecto é o aproveitamento de tecnologias a custos cada vez mais reduzidos, aumentando a competitividade comercial entre as empresas. Também o comércio eletrônico possibilita a melhoria na política de preços para atrair mais clientes. Gonçalves, 2004, aponta algumas razões de sucesso do comércio eletrônico, e a primeira, ou a linha A, é a maior apetência da população mais jovem para viajar nos últimos anos. A linha B é o aumento do orçamento familiar dedicado a férias e atividades de lazer nas famílias, nos jovens, nas pessoas que trabalham. A linha C é o aumento das reservas online e redução do comércio no balcão. Portanto, há uma tendência de se reduzir o comércio offline e há cada vez mais comércio online. E Covid, de fato, vem reforçar esta tendência. A linha D é o declínio da procura dos pacotes de férias tradicionais devido à sofisticação de necessidades do turista. A linha E é o período de férias, que é mais curto, mas distribui-se em vários períodos ao longo do ano. Portanto, em vez de sair, por exemplo, de férias durante 30 dias, acabo saindo em 4 semanas repartidas ao longo do ano. A linha F é o surgimento de novos mercados, gerando operadores mais especializados. Portanto, em função do crescimento dos diferentes tipos de mercado, há operadores, há grossistas que acabam se dedicando a determinados mercados específicos, e isso favorece também a concorrência. A linha G é maiores descontos em compras de última hora, proporcionando mais vantagens aos consumidores. O que é isso de compras de última hora? Quando há um pacote turístico que deve fechar num determinado dia para poder-se viajar no dia seguinte ou dias seguintes, as últimas vendas podem ser promocionais, considerando que não houve muita aderência para o pacote, e isso acaba beneficiando o turista, mas também pode acontecer o inverso, em que os ingressos ou a compra dos pacotes turísticos não tenha tido sucesso. Então, a compra à última hora não traz benefícios, porque o operador turístico acaba elevando o preço por ver que há muita procura. Ainda sobre as vantagens do comércio eletrônico, as viagens e o alojamento turístico são dois dos campos mais adquiridos através do comércio eletrônico. Quando estamos a falar do comércio eletrônico no turismo, portanto, as passagens aéreas, as viagens, né? O alojamento turístico são os dois campos mais adquiridos através do comércio eletrônico. O mercado vem pressionando cada vez mais a necessidade de aderência ao comércio eletrônico. Agora, com o Covid-19, esta situação prevalece e ainda aumenta o ritmo de pressão para que as empresas adiram ao comércio eletrônico e, por consequência, os clientes também não têm como senão aderir ao comércio eletrônico. Portanto, sobre esta matéria ainda podemos consolidar a matéria no texto Turismo Eletrônico, de Ramos e outros autores, 2008, e também no Abrange e outros autores, 2012, o livro que temos estado a usar, que é sobre a gestão de agências de viagens e turismo.
mas também pode-se buscar outras fontes disponíveis nas bibliotecas físicas ou também na rede, nas fontes disponíveis na rede web. Para dúvidas e comentários, já conhecemos quais são as plataformas. Já agora queria informar os estudantes que não tenho estado a receber dúvidas, não tenho estado a receber contribuições, não tenho estado a receber comentários. Não sei se os estudantes estão a perceber todos os conteúdos das aulas que tenho estado a dar por esta via do YouTube, mas não tenho estado a receber dúvidas e estou a ficar inquieto em relação a isso e gostaria de ter reação. Nem que seja uma reação, um comentário para dizer que a aula foi entendida, que é para me tranquilizar de um lado, ou então para dizer que a aula não foi entendida na totalidade, para eu rever a minha forma de dar aula usando essas plataformas. Muito obrigado, até a próxima aula, bom proveito. Se não entendeu bem essa matéria, pode repetir, a ouvir a aula 2, 3, 4 vezes, e aí vai consolidar. Tá.